Sejam bem-vindos a mais um podcast e muito obrigado pela sua audiência e sempre, a gente já deixa muito claro no início, siga a nossa página, siga o nosso YouTube, a gente sempre está com programas novos e uma coisa muito importante, a gente sempre costuma falar sobre o mundo dos vinhos e de uma maneira mais prática, de uma maneira mais leve, para que você entenda, que você tenha realmente mais informações a respeito desse mundo incrível que é os vinhos e a gente tem aí realmente estimulado cada vez mais você a tomar vinhos novos, vinhos diferentes. Estou aqui na bancada com meu colega de trabalho, o Anselmo. Olá, bom dia, Fábio. Tudo jóia? Vamos lá. E hoje a gente tem aí uma visita muito ilustre, né? Hoje a gente está falando através de link, mas com o Vinícius da vinícola Dunamis. Ele é o enólogo, o cara responsável pela vinificação, pelo todo o processo até o vinho chegar aqui pra gente. Vinícius, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no programa, por disponibilizar o tempo com a gente. Obrigado aí por compartilhar um pouco das informações. Então conte um pouco aí sobre o seu projeto, sobre você. Tudo bem? Tudo bom, pesado? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer falar com vocês aí no programa e mais uma vez também é sempre bom agradecer as oportunidades que a gente tem para falar sobre o vinho brasileiro, né, sobre o vinho nacional, que é sempre uma novidade, é sempre uma descoberta. Não deveria ser assim, mas é sempre uma descoberta, né, para o brasileiro. Uma luta, né, assim, a gente provar que o vinho brasileiro ele realmente é um vinho que hoje é confiável, né, que as pessoas têm uma ideia do vinho brasileiro como se fosse uma coisa mais antiga, mais rústica, e pelo contrário, a gente tem hoje produtos incríveis, né, no Brasil. Inclusive hoje o espaço é dedicado até à vinícola Dunamis justamente para mostrar que a gente tem coisas boas, né, no Brasil. Né? A gente já conhece a linha e quer que as pessoas também conheçam, né, porque a gente sabe do potencial do produto, de todos os vinhos da região ali da campanha. Né? Hoje você está na vinícola já há quanto tempo? Eu estou na vinícola desde 2013. Opa, nossa, já tem história. Já são 11 safras, ou 10 anos. Bacana. Porque eu entrei bem na safra, então eu tenho mais safra do que ano corrido. Que legal. Onde exatamente fica localizada a Dunamis? A nossa empresa fica localizada em Dom Pedrito. Uhum. A gente tem hoje uma propriedade com 150 hectares, onde a gente trabalha aproximadamente 20 hectares com uvas e o restante a gente utiliza para outras culturas, para aproveitar o espaço. Apenas 20 hectares são utilizados para uva porque nós fizemos um levantamento toda a propriedade e encontramos apenas nesses 20 hectares o solo ideal, com boa drenagem, com bom perfil de trabalho, boa profundidade de solo, tudo certinho, né, para que a gente consiga desenvolver plantas saudáveis e que tem um potencial muito alto para elaborar uvas de qualidade, né? Ah, que legal. Então, são 20 hectares dentro de 150. Pelo que me lembro, Dom Pedrito também produz arroz, não produz? Sim, Dom Pedrito produz, é muito forte, né, no agro, arroz e na soja, e também bastante gado, né? Tem bastante pecuária também. Então, as pessoas que não têm noção, estamos falando de uma região lá praticamente lá na divisa com o Uruguai, né? Não é bem ao sul do Brasil, né? Sim, se nós pegarmos mais ou menos Dom Pedrito, né, vamos colocar assim em linhas retas, né, sem tirar a estrada, a gente está quase a mesma distância de Montevidéu do que para Porto Alegre. Olha que legal. Você vê, né? Que então, fala assim, vinho brasileiro já pensa que estamos em Bento Gonçalves, né? E pelo contrário, a gente está bem mais ao sul, né? Está lá embaixo mesmo. Exato. Se a gente pegar Santana do Livramento, que é uma cidade forte de free shops, é uma cidade importante também na campanha, Santana do Livramento está exatamente a 500 quilômetros de Porto Alegre e a 500 quilômetros de Montevidéu. Nossa, é meio do caminho então, mesmo. É a mesma distância. Olha só. E como é que surgiu essa ideia de produzir vinhos, né, para plantar uvas aí nessa região do Pedrito? Porque não era comum, né? Eu acho que foi meio que um pioneirismo, né? Sabe que a história da campanha ela é muito mais antiga do que se imagina, né? Tem um colega nosso de vinícola, né? O Giovanni Pérez da Vinícola Batalha, que ele conta muito a história da campanha e a história ela é assim. No final do século XIX,
os irmãos Marimon saíram da Itália e migraram para o Brasil pelo Uruguai. Então, eles entraram no Uruguai e foram se estabelecer hoje onde é o município de Candiota, né, na localidade do Ceival. Naquela época ainda era Bagé. Olha só. Então, eles fizeram ali a primeira vinícola comercial do Brasil, que era Irmãos Marimon. Você acha Então, que eles foi faziam meio que... vinhos... Desculpe interromper, gerou uma curiosidade. Você acha que nessa época foi por intuição ou porque ele já tinha uma noção de alguns parâmetros enológicos para se fixar ali como vinícola? Nesse período? Eu acho que os dois. É? Eu acho que é possível os dois, né? Porque tu tem que ter um mínimo de conhecimento para poder aplicar isso à uva, né? A uva, ela é uma cultura bem difícil e ela é muito de repetições, porque tu precisa pelo menos 2 ou 3 podas a partir do momento que tu planta a uva para conduzir essa planta num perfil que ela consiga produzir frutas, né? Então tu precisa saber o que tu tá fazendo, não é um pé de alface. Sonhei e vou lá, né? Tem que ter um parâmetro, né? Tem que ser. Exato. Que legal. E o mais incrível é que foi plantado nas espaldeiras. Foi feito plantio em espaldeira, que é o plantio moderno. Sim. Então eles faziam vinho e faziam também jeropiga, né, que é um derivado também, né? Que legal. E foi até que depois, com a não sucessão familiar, acabou que se encerrou a propriedade. Então, esse aí foi a primeira vinícola comercial do Brasil. Foi em Candiota, onde que hoje é Ah. o distrito do Ceival, que pertencia a Bagé. Olha que legal. Depois veio a segunda parte da vitivinicultura na campanha, que foi na década de 70, mais precisamente 74, quando que a Almaden, né, que era uma multinacional americana, se instalou em Santana do Livramento. Olha que legal. Então fizeram uma pesquisa para ver dinheiro, né? Daí os caras vêm com tudo, né? Bastante. Não, e na época não estou lembrado certo, mas se não me falha a memória, eles plantaram na faixa de 600 a 700 hectares de uva. Pô, é coisa, hein? Os caras vieram com tudo. De largada, né? Então é muita coisa, né? Hoje, quem é o proprietário dessa propriedade é a Vinícola Miolo, né? Mas faz parte da história, né? Então, em 74 veio os americanos e começaram a plantar muita coisa, né? Para vender também vinho no Brasil. Essa parte depois, dos anos 2000, com a abertura do colo, né, das importações e do livre comércio, de certa forma, ali, né? veio... Exatamente. Então, 94, 95, o pessoal começou a ter acesso a outros vinhos, novas variedades, e também teve um novo estudo que viu que a campanha gaúcha era uma região muito boa para se plantar uvas para vinhos premium. Então, a partir de 2000, a gente teve o grande boom, vamos dizer assim, né, a proliferação de pequenos projetos na região da campanha, onde dali a gente pode ver que teve mais 15, 16 vinícolas que começaram e mais dezenas e dezenas de vinhedos, né, que não necessariamente têm a sua marca de vinhos própria, mas vendem uva para as vinícolas da campanha e também uvas para outras regiões do estado e do Brasil. Que legal. Isso é até uma prática que a gente comenta às vezes, porque a gente vê muito isso, mas isso no mundo inteiro. Pessoas que se dedicam apenas a plantar uva e vender essa uva. Muitas vezes ela é o vinhedo até arrendado. A gente fala assim de vinhedos clássicos, né, para as pessoas entenderem. Por exemplo, a vinha Cobos, que é tão admirada e desejada no mundo, né, principalmente pelos brasileiros. Esses caras não têm um vinhedo, é tudo arrendado. Eles têm uma curiosidade, só tocando nesse assunto. Esses caras, por exemplo, que é um exemplo forte que as pessoas se identificam muito, né, eles não têm um pé de uva, é tudo arrendado. Né? Só para as pessoas, né, verem que é uma prática normal, né, para muitos, né? E tem o passo além desse, que é tu não ter nem vinícola, né? Então existem algumas marcas mundiais, né, que é mais extremo. Eu acho que é o Yellowtail. O Yellowtail, se não me falha, é o australiano, é assim. Eles são um escritório comercial onde tu tem enólogos que degustam vinhos em vinícola, fazem blends gigantescos, né? Engarrafam e vendem. Com a marca então, deles, né? Eles nem mais vinícola eles têm, eles terceirizam toda a produção. Loucura, tem né, muito isso o extremo da otimização do custo, né? Exato. Por exemplo, no Caribe, onde tem muitas destilarias, onde tem alguns whiskies e rums famosos, as grandes marcas comerciais estão ali sem ter indústria própria.
Então, a gente eles vê que têm até no ali... Brasil, né? Tem a Union aqui que vende para Exato. marcas famosas de fora. O uísque brasileiro, o pessoal Exato. toma como uísque importado aqui no Brasil. E é um uísque brasileiro. Exatamente. Né? Porque como ele é um destilado, tu tem lá uma série de 30, 40, 100 parâmetros que tu avalia. Se aqueles parâmetros estão todos dentro do que tu precisa, tu pode comprar aquele whisky e envasar com a tua marca. Né? O whisky, ele vamos dizer assim, como que ele é um destilado, ele é muito mais fácil de tu acompanhar ele por análises físico-químicas do que pela degustação propriamente dita. Então, é muito mais, vamos dizer assim, muito mais fácil. Então, tu tem uma marca comercial, tu tem um escritório focado em vendas e tu tem técnicos girando essas empresas destiladoras, garantindo a qualidade do produto, mas não necessariamente tu tenha a matéria-prima e nem a indústria para fazer o processo. Legal. E voltando para a Dunamis, qual o ano mesmo de nascimento da empresa? Nós começamos o plantio das nossas uvas no ano de 2002, 2003. Ah, que legal. No início do projeto, a ideia era... Não se tinha assim a ideia de fazer o vinho de primeira, mas a ideia era uma diversificação de renda, vamos dizer assim, né? Porque naquela época o Cabernet Sauvignon estava na faixa dos R$5. Nossa. Né? Então, se a gente levar R$5 a inflação em 2023, né, comparando com 2002, estaria o que hoje? Quase R$20 o quilo. Por aí. Nossa, que diferença, né? Então seria assim, era um plantio que era muito lucrativo. Pois é. Imagina. Então, só que o que aconteceu? Deu 2 anos, 3 anos de produção de frutas e o preço do Cabernet foi abaixo de R$1, foi menos de centavos. Ô, louco, mas por que você atribui essa diferença? Porque o pessoal estava colocando muita carga, estava produzindo muita fruta e não entregava a qualidade necessária para se fazer um grande vinho. Entendi, só estavam preocupados com volume mesmo. Exato, porque justamente... Quais as castas vocês começaram a plantar lá? Bom, o vinhedo ele foi evoluindo, né? De 2002 em diante ele foi evoluindo. E em 2014 nós exterminamos o Cabernet Sauvignon. Então nós começamos com um plantio de Cabernet Sauvignon para vender a uva, né? Para ter essa questão, até mesmo uma intimidade mais com o processo. Mas em 2014 a gente eliminou o Cabernet Sauvignon porque era uma uva que nós não conseguíamos ter varietais que tivessem uma qualidade boa como o vinho argentino, como o vinho chileno, pelo mesmo preço e em todos os anos. Não era competitivo e de preço nem de qualidade. Não, exato. Daí você já... Exato. E eu digo isso, né? Eu digo isso por mim, nas nossas condições do nosso vinhedo, nas nossas condições de trabalho e nas nossas condições de clima. Digo isso por mim, tá? Eu não posso falar pela região e nem por outros produtores. Claro, nem pelos outros, né? Cada um tem uma estratégia. Exato. Que fique bem claro isso, porque eu identifico uma série de outras variedades que são muito mais fáceis, entregam vinhos melhores, às cegas, né? E que a gente consegue ter vinhos repetitivos todos os anos, né? Que a gente consegue ter qualidade todos os anos. Para mim, essa é o caráter fundamental. Consistência de qualidade então, por isso, fundamental, né? Exatamente por isso que a gente está apostando em outras variedades, né? Por exemplo, a gente tem Teróldego, temos Arina Arnoa, nós temos Merlot. Ao invés do Cabernet Sauvignon, nós temos o Cabernet Franc, que esse sim é muito estável, né? Qualidade alta todos os anos. De fato. E depois nas uvas brancas nós temos Chardonnay e Pinot Grigio. Ah, que legal. O Cabernet Franc a gente já tem até provado ele em outras oportunidades, já provou e realmente um vinho excepcional. Mas isso fica até a dica para as pessoas. Além do Taná, né? Fora o Taná, né? Que é o caso à parte. A estrela é o Taná. Com certeza. O Taná é incrível, cara, porque até mesmo em anos que são mais difíceis, são mais chuvosos, ele entrega resultados surpreendentes em comparação com ele mesmo ou com as outras variedades nas mesmas condições de safra. Como complemento de outras linhas, né? Que legal. Antes da gente... ele sempre foi com isso, como blend, vamos dizer assim, um coadjuvante, só que ele é tão bom, que trabalhando ele um pouquinho, tu consegue ter um vinho excepcional. Que legal. Então, por falar nisso, a gente trouxe alguns vinhos da linha aqui para o estúdio, para a gente poder falar um pouco
sobre algumas linhas. E a gente trouxe aqui o Taná normal, né? A linha... A gente trouxe o reserva. Um vinho muito legal que a gente trouxe, que eu queria que você comentasse sobre esse vinho, antes da gente, obviamente, a gente abrir um vinho para a gente provar, é sobre essa versão, deixa eu até mostrar aqui para as pessoas darem uma olhada, que é o Gran Reserva 2020. Esse vinho, explica para as pessoas, ele atingiu 16 graus alcoólicos. Tá certo esse rótulo, é isso mesmo? 16 tá certo. graus, é uma coisa que não é normal no mundo do vinho, muito menos no Brasil, né? Não, exato. E te falando assim, agora a gente teve esse vinho foi feito com 2 vinhedos diferentes, né? E teve uma parte do vinhedo que deu 16,4 de álcool. Nossa, espetacular. Então, um pouquinho mais do que os 16, exato. Mais que muitos Amarones. Exatamente. A gente sempre brinca que esse vinho, ele é feito ao mesmo estilo dos Amarones, só que ao invés de colher a uva e secar num espaço fechado, a gente deixa a uva concentrar no próprio vinhedo. Que legal. Não, ficou fantástico. Esse aqui é o grande desafio. E olha, então, a uva, ela passa... É um período de maturação mais extenso também, né? Bem extenso comparado com o normal, né? Esse que é o segredo. A gente teve a oportunidade de provar esse vinho já em algumas oportunidades e realmente é excepcional. O vinho realmente é muito, muito diferente. É intenso, é estruturado, a intensidade de sabor dele realmente impressiona muito. Então é um vinho que a gente gosta muito de trabalhar ele. Quando o pessoal fala, vinho brasileiro, vinho tinto, assim, prova um vinho desse para você ver a diferença que é. A gente já fez as cegas, mas isso que é duro, né, da cultura do vinho brasileiro. As pessoas dizem em qualquer país mesmo que é brasileiro, né? E é um vinho brasileiro. Então, realmente, o Taná aqui é absurdamente promissor. A percepção que eu tive dele é que o tanino é bem maduro, um tanino bem sedoso. Redondinho, né? Bem tranquilo, né? Não sei se também devido ao álcool, né, que é 16%, então deixa ele mais sedoso, mas muito agradável no paladar. Só que é interessante que esse álcool, né, o vinho alcoólico, ele não aparece, porque a intensidade de sabor é tão grande que tem um equilíbrio. É muito interessante. Muito legal. É isso que as pessoas precisam confiar mais no tinto, né? A gente sabe que o Brasil já tem um espaço muito bom no espumante, no vinho branco, que por sinal são absurdamente bons, mas em termos de tinto, a gente já está tendo vinhos aí não só bons, mas competitivos de preço. Isso que é muito importante. Você atribui qual longevidade para um vinho desse, 2020? Quantos anos de vida que você acha que ele aguenta na garrafa? Sabe que a gente ainda pergunta bastante, avaliando a gente não ainda. tem certeza. Exatamente. Que legal. Mas exatamente, olha, o Brasil tem essa aptidão de guarda, né? Então, diferente dos nossos aqui vizinhos, né, de produção, Chile e Argentina, o Brasil eu vejo aí para vir para mais de 20 anos, fácil. Porque tem realmente uma estrutura muito boa. Então, Com certeza, e inclusive essas safras que são muito boas, que a gente consegue ter esses resultados, isso faz com que a gente tenha uma estrutura muito boa para, primeiro, aguentar 2 anos de barrica, se for o caso, e depois pelo menos mais 10, 15 anos de garrafa sem problemas. Impressionante, né? Esse que é o nosso desafio. E, principalmente nesses grandes reservas, a gente quer mesmo que eles aguentem muito tempo e que eles vão amadurecendo na garrafa. Eu peguei esses dias um exemplo de um Merlot nosso, que era um vinho reserva, ele não tinha, assim, nada de ultra surpreendente, né? Ele não era nem perto do Taná em questão de estrutura, até por questão de variedade. E nós abrimos ele agora no final do ano passado, e eu me apavorei, esse cara, que vinho espetacular. Redondinho, né? Amadureceu bem. Nossa, eu não dava nada assim, mas que vinho que é esse aqui? Ele tava sem rótulo, né? Porque eu em casa só tenho vinho sem rótulo, que são os testes que eu faço. Aí eu voltei correndo para olhar a garrafa e eu disse, rapaz, velho, que vinho bom. Como? E aí, por um lado, eu fiquei surpreso, você puxa vida, que trabalho bem feito que a gente fez, né? E por outro lado, eu fiquei um pouco preocupado. Eu disse, cara, será que por acaso a gente está vendendo os nossos vinhos muito jovem? Tem essa questão, dúvida, né? Fica a dúvida no ar, sabe? A gente está fazendo os testes já com os vinhos, tentando trabalhar com um pouquinho mais de envelhecimento em garrafa. Sim. Só que daí tu sabe, né, que tu tem o lado comercial da vinícola que tu precisa vender. Isso é um problema, para recuperar, né? Uma parte do investimento, uma parte da barrica, a garrafa, tudo que tu pagou antes.
e ao mesmo tempo tu precisa deixar envelhecer para agregar mais valor ou para agregar um pouco mais de qualidade, para te vender mais, para te guardar mais, para te produzir mais, para guardar um pouco mais de novo. Meu Deus do céu, você vai somar isso tudo, deu lá 5 anos de envelhecimento. A gente sempre fala, um dos maiores custos da vinícola, e que as pessoas podem reparar em certos vinhos, é esse tempo de envelhecimento, não só em barrica, mas como em garrafa. Como é complicado, porque é um capital parado ali, tá ali esperando amadurecer. Então é 5 anos, às vezes 3, às vezes até mais de 5 anos, né? O tempo que você necessita para que o vinho fique no ponto ideal. Eu não sou matemático financeiro, né? Mas se a gente procurar no mercado os juros mais baratos que a gente conseguir encontrar, né? Seja ele qual ele for, né? A gente vai encontrar ali ao ano, por exemplo, um fundo de turismo, essas coisas, a gente vai encontrar ele a 15% ao ano, 20% ao ano. Né? Ou se a gente pegar, por exemplo, a Selic, que é 13,75 hoje, aplique isso daí no teu custo de vinho de uma garrafa por 5 anos. Né? Se a garrafa for 15, 20 ou 30 reais, aplica isso, né, com juros compostos, no caso, com o somatório total desse produto envelhecendo 5 anos, tu vai ter, vai ver quanto ele vai aumentar de preço, né, de custo, no caso, da tua operação financeira ao longo desse tempo. Então, é bem difícil a gente conseguir mesclar essas duas coisas. Por isso que acaba fácil. Que o vinho que ele tem uma grande guarda, ele é mais caro, não só pelo investimento que é feito nele em barrica, em ar-condicionado ou nas caves para manter ele refrigerado, mas também o próprio custo da operação acaba encarecendo. É difícil, né? Uma curiosidade, a gente trouxe aqui para apresentar o grande, né? Esse aqui é vou pegar ele de novo aqui, o Taná, o Gran Reserva. Inclusive, esse pessoal vê ali na lateral da garrafa, ele tem ali que ele mostra que ele é de uma tiragem de 1.500 garrafas. Essa aqui, por sinal, é a 1.317. É assim, muito pouca, é restrita a produção desse vinho, né? Desse Gran, né? Ele é bem pouca garrafa que você consegue tirar dele, né? Exatamente, porque a gente também utiliza o Taná em outros blends, então a gente acaba tendo, a gente tinha, né, até aquela safra pouca uva mesmo, né? A gente não tinha uma área muito grande de Taná. Com o sucesso da safra 2018, que a gente teve um padrão extremamente alto, a gente começou a plantar mais Taná. Então, ele começou a entrar em produção mesmo a partir de 2021. Então, hoje, em 2023, a gente tem 3 vezes mais Taná do que a gente tinha em 2020. Ah, que legal. E a questão da idade da videira, acho que nesse caso você vai ter uva destinada para o vinho mais jovem, depois vai ter as melhores parcelas, as mais antigas, para você poder se dedicar mais ao Gran Reserva, né? Exatamente. A parcela do Gran Reserva, ela segue sendo a mesma, tanto é que essas parcelas são dos vinhedos originais, que tem mais de 20 anos, né? Plantaram em 2002, então estão com 21 anos hoje. Uau, São videiras realmente bem encorpadas, né? São videiras muito fortes, porém elas já têm uma produtividade um pouco menor. Entendi. Então, isso faz com que a gente tenha menos uva, por consequência, a gente tem uma carga menor e isso faz com que a gente consiga ter uma maturação mais elevada desses frutos, né? Por isso também que a gente consegue ter essa gradação alcoólica mais elevada e essa estrutura de taninos também mais elevada. Que legal. Não, bacana. E esse outro Taná, a gente também trouxe aqui o vinho da linha Reserva. Entre os dois, qual que é a diferença desse para o outro? Esse aqui, ó. Bom, a grande diferença, vamos dizer assim... Ops, o pessoal dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui já é o outro rótulo, que é a linha Reserva. Exato. Né? A gente tem seguido uma... Perdão, pode falar. Não, pode concluir. Só estava mostrando aqui pro pessoal ver o rótulo. Sim. A gente teve, justamente com o sucesso desse Taná, o pessoal pedia, mas eu queria um Taná assim, mais levezinho, um Taná mais... alguma coisa que fosse mais em conta, mas também que fosse Taná, o que poderia fazer e tal. Então, no início eu fui meio relutante, porque eu queria dar foco mais nesses Gran Reservas. Eu achava que era melhor a gente ter um estoque só, de um vinho mais icônico, para se ficar fixo nesse posicionamento, a gente consegue ter um vinho muito bom
um taná que é muito difícil de repetir no Brasil, né? Um taná de altíssima qualidade. A minha ideia era ser referência na elaboração deste produto. Certo. Que legal. Porém, a gente viu também, fazendo testes, que a gente conseguia ter um taná mais leve para ser engarrafado e já entrar no mercado dentro do próprio ano. Que bom. Então, o vinho mais rápido, de soltar. Exato. Então a gente conseguiu, nessa safra 2022, a gente colheu o taná um pouquinho antes, para manter ele com uma fruta um pouco mais fresca, vamos dizer assim, né? Uhum. E com um pouquinho mais de acidez, para que fosse ser um vinho mais jovem, vamos dizer assim, né? Então a gente trabalhou 6 meses de barrica, e nesse vinho a gente entrega um pouco mais de fruta e um pouco menos vamos dizer assim, desse caráter de maturação em barris, né? Então, até porque eles precisam ser um pouco diferentes dentro da linha da vinícola, porque senão um acaba canibalizando o outro. Sim. Esse aqui, comparado com o Gran, estamos falando de quanto tempo de barril comparado com o outro? O reserva tem na faixa de 6 meses, e o Gran Reserva a gente trabalha entre 16, 18 até 24 meses. É uma diferença generosa. É uma diferença grande. Muito legal. Bem Por grande. Sinal, tá na hora de justamente isso, abrir esse bicho pra gente ver como é que ele tá, né? Vamos lá. Vamos bicho pra ver como é que tá aqui. Vinícius, com certeza, né, para vocês produzirem produtos de altíssima qualidade, como são os vinhos de vocês, vocês se baseiam numa base de conhecimento muito vasta, né? Seja pelo aprendizado de vocês ao longo do tempo, seja já pela, digamos assim, a busca desse conhecimento em alguma base. Não sei se eu acho que é Epagre, ou Epagre não, é Materna, no Rio Grande do Sul, faz um trabalho, né? Poderia falar um pouco disso? Como é que vocês trabalharam essa questão do conhecimento e das experiências, né, que vocês fazem até acertar, né? Porque o resultado que está aqui é resultado de um acerto, mas também não só acerto, tem coisas que experiências podem não ter dado certo. Você poderia falar um pouco disso, dessa dinâmica? Claro. O grande trabalho das vinícolas, né, o nosso, sempre é melhorar a matéria-prima. Sempre. Né? Dentro da vinícola, a partir do momento que a gente recebe a uva, a gente não tem muito o que fazer, né? Os enólogos, eles não tem como amadurecer tanino de uma hora para outra. Tu não consegue agregar álcool numa fruta, né, que não esteja tão madura, né? Claro, existe chaptalização, essas coisas, mas não é esse ponto que eu estou querendo chegar. Então, o nosso grande desafio sempre foi desenvolver melhor a nossa uva, né? E para esse tipo de maturação ou para esse tipo de resultado, a gente, de certa forma, tem que fazer uma escola meio que individual, né? As entidades de pesquisa no governo, no nosso caso aqui seria a Embrapa, elas têm trabalhando fortemente na pesquisa e desenvolvimento de novas variedades mais adaptadas a um clima aqui da nossa região, né, do Brasil, vamos dizer assim. Não necessariamente sejam variedades que têm uma qualidade comercial elevada, mas são variedades que cada vez mais têm apresentado uma resistência, né, às moléstias, resistência à chuva, resistência também à seca, porque a gente tem essas duas chaves aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, essa pesquisa e desenvolvimento que as entidades têm feito, elas são mais para longo prazo. Não são, assim, assim, que tu não consegue ver isso no curto ou no médio prazo, né? Então, quando que tange a qualidade da fruta dentro da vinícola ou naquele ano, a gente acaba tendo que ter uma escola nossa de pesquisa e desenvolvimento dentro do nosso vinhedo, né, feito em casa mesmo, e apostando muito na maturação mais longa e correndo o risco de perder tudo. Doideira, né? Tem suas emoções, né? No final do dia é isso. A gente abriu aqui agora o Taná Reserva e olha que cor maravilhosa, né? O vinho tem uma cor intensa, bacana, e extremamente aromático, muito, muito bacana. A fruta dele é bem presente. Ele é um vinho extremamente denso, muito interessante. Olha, bem legal. Faz jus ao Taná clássico, é um espetáculo. Né? A gente imagina vinho encorpado, com tanino alto. Ele
realmente tem uma cor bem, bem bacana. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar uma oportunidade para quem está nos assistindo também provar esse vinho. Vamos fazer o seguinte, se você chegar na loja, a nossa loja fica ali no Gulang, né, a Vinho Nobile. Você chega lá na Vinho Nobile e falar que viu o podcast, você ganha 15% de desconto em qualquer vinho da linha Dunamis. Aí, ó, para o pessoal conhecer a linha aí, ó, fica a oportunidade para provar grandes vinhos. Aí. Muito obrigado. É uma linha que a gente começou devagarinho, trazendo uma linha, trazendo duas, mas a gente está tendo aí uma aceitação, as pessoas, os clientes que têm provado, têm trazido um retorno muito bom para nós, elogiando muito os vinhos, os espumantes, gostam que bom. bastante. Fico muito feliz. Então tá no caminho certo, né? Então isso é muito legal. É um trabalho fantástico de vocês. E esse Taná tá chegando agora no mercado, né? Ele é bem recente, né? Sim, é super jovem. Uma coisa que eu observo nos vinhos, independente do país e da região do que ele é produzido, é que, na sua grande maioria, o vinho ele sempre acompanha as comidas, os bons vinhos, os vinhos emblemáticos de cada região, eles acompanham as comidas, os pratos típicos daquela região, né? Isso é uma coisa interessante, parece que o terroir, né, pro vinho, ele acompanha também a gastronomia, essa gastronomia, o que se desenvolve ao longo do tempo em gastronomia, porque bebendo esse vinho aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma costela fogo de chão, ou um churrasco. Carninha assada fica bom demais. É muito interessante. Exatamente. Eu gosto muito da paleta do cordeiro. Com a excelente de cordeiro também, assada excelente. aqui, meu Deus, esse vinho fica sensacional. Porque a gente tem bastante contato com a criação de ovelhas, né, dos ovinos, assim, e aí a gente vê as ovelhas passando e fala, pá, que harmonização com o Taná, né? Então a gente... Passar correndinho ali, ó. Exatamente. Né, mas realmente fica diferenciado. Esse é um estilo de vinho que a gente é legal de indicar porque realmente as pessoas acabam destravando esse medo ou receio com o vinho nacional. É um vinho como esse, porque ele é estruturado, é denso, tem aquele tanino tão desejado que as pessoas às vezes têm mais hábito de tomar vinho argentino, às vezes acaba pedindo, né? Acaba tendo essa ansiedade de ter esse tipo de vinho denso com o vinho nacional. Esse é um que entrega mesmo essa característica. E esse aqui é um vinho que é aquele que você deve comprar 2 garrafas. Uma bebe agora e a outra guarda. Espera um pouquinho, vai amadurecer um pouquinho mais, vai ficar legal. Ele tá bem novo, né? Ele é bem jovem. A safra é 2022. Tá bem recente. 2022. Sabe que... Desculpa, pode falar. Esse vinho aqui é assim, ó, a gente fala assim, bom, vamos fazer um vinho então que entregue tudo que o consumidor procura. Então, vamos botar um pouquinho de aroma frutado, um pouquinho de tanino, vamos botar álcool, né, na medida, vamos colocar uma doçura em boca e vamos colocar um pouquinho de madeira também para dizer que ele tem a barrica. Vamos dizer assim, esse é o resumo da criação do vinho. Então, é o Taná da campanha jovem, bem maduro, né, com um pouco de passagem em barrica. É isso. Legal. Então, ele entrega tudo o que a gente precisa ter num vinho, né, com intensidade média alta, porém extremamente equilibrado. Se a gente pudesse colocar assim uma barra e nivelar todos eles que tivessem uma qualidade média alta, seria esse vinho. Legal. A gente percebe que você tem um conhecimento bem interessante sobre o mundo do vinho, claro, né? Você faz enologia aí da Dunamis. Como é que você entrou nesse mundo aí? Você como Vinícius, né? Quando é que você decidiu assim, olha, vou trabalhar com vinhos, ou foi meio que acidental, meio que a vida foi levando você para esse caminho? Olha, a minha família toda ela é de viticultores, né? Então eu nascido aqui em Garibaldi, mas assim, eu nunca gostei muito da lida do vinhedo, vamos dizer assim, porque é judiado. É bem difícil, né? No inverno tu tá na poda, depois durante a primavera tu tá trabalhando com os tratamentos, né? É uma vida bem desgastante. E aqui em casa a gente tem vinhedo de uvas americanas, né? Isabel, Bordeaux, Francesa, que a gente chama, né? Que é a Concorde. E é tudo latada. Então a latada ainda por cima é pior de trabalhar porque tu tá sempre abaixado, tá sempre, né, com as mãos para cima trabalhando.
Então é muito difícil, né? É uma atividade que ela é muito exaustiva e judia bastante do corpo da pessoa, né? Exige muito Mas eu me trabalho criei físico, né? muito. Então é complicado, então nunca vi aquilo com, vamos dizer assim, vou trabalhar nisso, né? Eu sempre achei muito difícil. E com o passar do tempo, né, eu fui estudando e tal, eu fiz um curso de inglês, e o meu primeiro trabalho foi no varejo numa vinícola, trabalhando, atendendo turista, né, que falavam inglês, né, de outros países. Eu comecei a ter mais contato com o vinho propriamente dito. E a partir daí, quando eu me dei por conta, eu estava fazendo enologia, né, estava fazendo enologia aqui em Bento Gonçalves, e dali um pouco já estava trabalhando com enologia, e quando eu me dei por conta, eu já estava meio que, não tomando conta, mas renascendo a viticultura e enologia dentro daqui da própria família, onde também a gente está começando um projeto próprio aqui, nosso, né, com uvas aqui de casa, né, então a gente está começando também um projetinho mais focado para o turismo, fazendo espumantes, né, que é a vocação aqui de Garibaldi. Uhum. Então eu já tive no berço, né, esse contato com a viticultura, mas da minha família ninguém estudou para fazer enologia. Então, meu tio que cuida das parreiras aqui, quando meu avô faleceu, o meu tio era o filho mais velho, ele que assumiu as parreiras. O meu pai é técnico agrícola da Emater, trabalhou por 40 anos prestando assistência para os vinhedos aqui da região. E pro lado da minha mãe, que eram em 6 filhos, também todos eles começaram trabalhando nas parreiras, né? Então, um se formou médico, outro se formou dentista, 2 foram para o lado dos caminhões, mas todos eles sempre voltaram para a uva, né, porque sempre foi uma memória antiga, afetiva, e foi o que deu base para que eles tivessem o mínimo de condições para sair aqui de Garibaldi, da colônia, e conseguir estudar medicina, odontologia, enfim, as faculdades que eles desenvolveram, né, que eles estudaram, que eles cursaram. Então, para os 2 lados da família, eu tenho a uva como base. Então, nossa, que legal. Então assim, tá no DNA já. Mas eu imaginava que era tranquilo o mundo do vinho, trabalhar nos vinhedos, né? Porque não as pessoas andando no meio do vinhedo com uma cestinha de vinho, colhendo assim. Eles acham que é coisa comercial de margarina, né? Tudo bonito. O pessoal só se esquece. O pessoal só se esquece que tu carrega essa cestinha de vime aí das 7 da manhã até as 9 horas da noite. Essa cálcula. E essa cestinha... 15 quilos. E essa cestinha de vime aí pesa 20 quilos. 20 quilos? Meu Deus do céu. Nossa, não é fácil não, é puxado. Por isso é um trabalho. E outra coisa, né? Quando tu vai andar no plano com a cestinha de vime, beleza, mas quando tu tem que subir morro acima com a cestinha de vime... Meu Deus do céu, aí dobra o peso. Escorregando nas pedras, complicado isso aí, meu Deus. É que nem quando você vê comercial ou alguma coisa, quem vai visitar é a produção de charutos, né? Então ele vai lá na cultura do fumo, vai lá, aparece ele lá catando uma folhinha, 2, né? Sai de lá limpinho, vai fazer esse dia inteiro. Lá. Você sai todo grudento, tudo preto, com a roupa toda escura, daquele melaço que vai colando na roupa. Eu digo isso porque quando você estava falando assim, eu trabalhava nos vinhedos e não gostava. Eu fiquei pensando, eu trabalhava com fumo, né? Produzia fumo em Santa Catarina ali, e também é uma coisa bem difícil assim de você trabalhar. E então não tem muito essa... E que quando você trabalha na roça tem uma cultura que é mais fácil, né? Todas elas têm uma exigência muito grande, né? De esforço. Exato. E eu digo assim, eu realmente não gostava, mas hoje eu olho para a viticultura e se eu pudesse trabalhar mais na viticultura, eu trabalharia muito mais. Porque é muito gratificante tu cuidar de uma parreira um ano inteiro, depois tu ter aqueles frutos ali para verificar e transformar aquilo numa coisa totalmente diferente, que era lá no início da brotação, apenas um brotinho verde, né, sem aspiração nenhuma. Tu tem toda a primavera, tu tem todo o verão, tu tem chuva, tu tem granizo, tu tem algumas doenças, tu tem passarinho, tu tem um monte de coisa que vai te dando obstáculos no meio do caminho, né? E quando chega no resultado pronto, que é gratificante, né? Só por curiosidade, assim, né, eu acho interessante, né, no broto da uva, que ele tá lá o broto pequeno, às vezes com 5, 10 centímetros, né, nem isso.
Se você pegar ele, né, e olhar, ele já tem lá os cachinhos, toda a formação dele só vai esticando, né? Mas ele já tem toda a composição dele, é bem, você enxerga isso às vezes nele, né? É bem interessante. Consegue ver, tem algumas não, se tu quiser fazer uma previsão de safra, vamos dizer assim, tu corta um galho e na gema tu vai abrindo ela com uma lâmina bem fina e no microscópio tu consegue ver os cachos ali dentro. Nossa, que legal. Então se tu pegar uma rama, né, uma vara, como a gente chama, tu pega todas as gemas, né, tem que pegar várias varas. Sim. Aí tu vai cortando as gemas, vai olhando, vai anotando e tu faz uma média de quantos cachos tem por gema. Aí tu consegue estimar quanto tu vai ter de produção naquela safra lá, se aquelas gemas brotarem, porque pode acontecer não brotar também. Aí vai ter a chuva no caminho, vai ter outras coisas que vão aparecendo, né? As intempéries. Vai ter muita coisa. Por isso que hoje eu cada vez mais eu tento, vamos dizer assim, enaltecer a viticultura. Porque quanto mais tu olhar para a viticultura e ver as dificuldades do que é a viticultura, tu vai achar a enologia fácil, por incrível que pareça. Né? Então, tu tem todo um trabalho no dia a dia, que é no solo, tem que levar em consideração o que pode chover. Né? Dentro da vinícola não chove, então é um local mais controlado. Agora, na uva, tudo pode acontecer, né? Até uma geada tardia, que pode matar tudo mesmo, então é bem complicado. É muito desafiador, né? E você prova vinhos de outras vinícolas, tanto brasileiras quanto de fora? Assim, Sim, toda hora. É importante, né? Porque você acaba se atualizando, entendendo o que o mercado está fazendo, as uvas que estão se tornando promissoras, né? Eu acho que tem um papel importante, né? Fazer esse tipo de prova, né? Não, é fundamental, porque no final do dia também, não só da questão de tu conhecer coisas novas, mas o simples fato de tu ter aquela avaliação do drinkability, né? O que é um vinho que vende? Não necessariamente seja uma variedade, não necessariamente seja algum tipo de um processo, alguma coisa, mas pelo simples fato, esse vinho aqui desce bem, né? O consumidor, ele percebe se o aroma é X, Y, Z, o consumidor percebe se o tanino está maduro ou se ele está verde, o consumidor percebe se ele está muito ácido, está levemente ácido. O que o consumidor percebe? Então, no final do dia, o que importa é que quando que o vinho seja consumido, seja degustado, seja engolido pela pessoa, uma sensação boa, esse vinho aqui é bom, né? Então, isso não passa só pelas variedades, pelo processo, mas uma série de outros fatores que estão juntos, né, no copo do vinho, na taça, que é importante estar sempre atualizado para ver essas tendências, né, e que tu consiga repetir isso em todos os vinhos, para que tu consiga realmente vender a primeira, a segunda, a terceira garrafa sempre para aquele mesmo consumidor. Ah, que legal, né? E isso vai gerando uma confiança do consumidor, né? Não só para provar novamente, mas como também indicar o produto e sempre recomendar, né, a vinícola, o trabalho, né, que é feito ali. Então, isso é muito legal. Exato. A gente tem uma confraria que são enólogos só, né? São todos os colegas enólogos, mais ou menos da mesma idade, da mesma turma. Que legal. E a última degustação que a gente fez, que foi surpreendente, foi vinhos da Geórgia, da variedade Saperavi. Isso é bom. Então nós degustamos uns 5 ou 6, e Saperavi é uma das uvas que a gente está plantando também na campanha, porque a gente acredita que é uma das variedades que também são mais resistentes, e que daqui a alguns anos pode ser que a gente tenha também um varietal de Saperavi como um laboratório para a gente ver o que a gente consegue entregar de qualidade, e também se o consumidor consegue pagar ou compra ou consome aquele vinho. A gente tem alguns exemplares, a gente trabalha com vinhos do leste europeu e tem Saperavis ali da Moldávia, trabalha com a Geórgia, trabalha com outros, e é realmente uma uva impressionante. É uma uva de um tanino absurdo, né? Intensa, uma uva realmente muito rica. O consumidor brasileiro, a partir do momento que começar a conhecer uma uva dessa, eu acho que vai abraçar a ideia, acho que vai consumir cada vez mais. Acho que é uma aposta boa. E é justamente esse caminho que a gente está procurando, né? Quando a gente falou sobre viticultura, sobre quais variedades que a gente está procurando ou está plantando, é justamente por isso. Essas uvas, elas precisam ter esse caráter de entregar tanino, entregar qualidade, ter aroma, ter uma boa coloração, né, que tu veja assim, puxa, um vinho com uma cor viva, né, pelo menos eu busco isso, né, uma cor que encante os olhos,
mas que, sobretudo, tenham resistência ao nosso clima, porque a gente precisa hoje cada vez mais ser sustentável com o meio ambiente, e não só com o meio ambiente, mas também com as pessoas que trabalham no vinhedo, né? Então, a gente precisa ser consciente, né? A gente tem usado muito pouco agrotóxico, né? O defensivo químico, como o pessoal chama, mas muito pouco mesmo. A gente ainda não conseguiu eliminar 100%, porque algumas coisas acabam acontecendo. Choveu uma semana, a gente não tem o que fazer. Ser obrigado a ter uma intervençãozinha ali, né? Porque muita umidade, vai fazer o quê? Exato, né? Exato. Isso é em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo é feito isso. E depois, se o clima te favorece, tu consegue praticamente não usar produtos químicos. Tu trabalha com produtos que são praticamente orgânicos, né? E que estão aptos ao biodinâmico, ao orgânico, para que a gente consiga realmente cada vez mais fazer com que a planta tenha uma resistência e que ela se defenda. Mas para isso também a planta precisa ser uma planta mais rústica, que tenha a capacidade de se defender. Né? O taná é assim, teródogo é assim, saperave é assim. Então são uvas que a gente está cada vez mais apostando no desenvolvimento delas, e é um trabalho muito longo, né? Mas a gente está olhando com uma série de umas 5 ou 6 variedades que a gente está em teste, para ver qual que vai ser a próxima que vai entrar numa linha comercial. Ah, que legal. E que tem essa sustentabilidade, né? Então, não adianta ter uma uva boa e não vende. Claro, claro. Isso é um estudo constante, né, que você vai fazendo, né? Você até comentou no início do programa que há 11 anos atrás você tinha uma percepção a respeito das uvas que vocês trabalham hoje, como a causa da Cabernet Sauvignon, que vocês já praticamente já eliminaram, né? E vocês estão apostando em outras variedades, né? Que você consegue um resultado de qualidade muito maior, né? E isso é uma busca constante, né? Então, imagino que hoje vocês trabalhando, né, com a Merlot, Cabernet Franc, Taná e tendo resultados ali agora com essas novas apostas, você acha que em quanto tempo aí tem uma uva nova no mercado aí para a gente provar? Uma novidade boa, assim, vamos dizer assim, uma uva... A gente... dizer exótica, né? Mas uma novidade legal. A gente fez agora um teste, né? Que a gente lançou, acho que faz menos de um mês, que é o Arina Arnoa. Opa! Não sei se vocês receberam. Não, ainda não. A gente lançou o Arina Arnoa varietal, sem barrica. Olha! Né? Que é um teste que a gente chama, vai ser uma linha que se chama Dunamis Lab. Né? Que é os vinhos laboratoriais que justamente vêm dessa nossa pesquisa. Então a gente lançou o Arina Arnoa, que são 2.300 garrafas, vinho muito interessante mesmo, assim, vale a pena vocês provarem para conhecer. Claro. É uma uva que a gente tem apostado justamente tudo que eu falei até agora, ela entrega isso. E a gente fez um teste de apenas 2.300 garrafas, foram 2.000 litros que a gente fez, né? Ficou muito interessante e a gente vai ver o resultado dele. Nesta safra aqui, a gente fez mais 3 testes que ainda estão em desenvolvimento, né? Um deles é um vinho branco, um deles é um vinho espumante e um outro deles é um vinho tinto. Que legal. Esse vinho tinto é feito apenas com castas italianas que a gente tem aqui no vinhedo, que é Teróldego, Aglianico, Rebo e Primitivo, que a gente tem aqui alguns testes. A gente fez uma barrica só e a gente está avaliando para ver se a gente vai conseguir fazer, se esse vinho vai ficar bom ou não. E se então, provavelmente a gente vai vender também, né? Exatamente. Então, são os testes que a gente vai fazendo para ver se a gente consegue realmente ter alguma coisa diferencial, sustentável, né? E que tenha um perfil um pouco mais dinâmico, que é o perfil da vinícola. Que legal. Bom, curioso agora, chegar as coisas novas aí, temos que provar. Já ver resultados bons são sempre resultados que a gente procura ter o melhor daquela variedade, que tem que ser muito bom, né? E ao mesmo tempo tem que ser repetível, né? A gente tem que conseguir fazer de novo aquilo algumas vezes, né? O grande ponto central é a gente tá fora dessa questão da safra. Isso é fundamental. Sim. Estamos chegando, acho, no final aí da nossa conversa, né? Devido ao tempo que a gente tem, né? Eu queria ouvir de você, assim, qual a visão que você tem para viticultura brasileira nos próximos anos? Assim, qual a sua visão de futuro para o vinho brasileiro? Eu acredito muito
que o vinho brasileiro está indo agora nesse caminho, que é um caminho sem volta, né, de ser vinhedos cada vez mais sustentáveis, de ser vinhedos que realmente entreguem características do terroir, né, e uvas que sejam possíveis de ter as maturações mais longas, que tu realmente consiga amadurecer a uva a ponto de ter um grande vinho. Antigamente se fazia vinho para se vender de forma mais comercial. Hoje, cada vez mais, até por conta da concorrência que se tem, as vinícolas estão muito mais preocupadas em fazer grandes vinhos, né, fazer vinhos realmente de uma expressão maior, e que esses vinhos sejam consumidos realmente pelos consumidores, né? Eu sempre digo, né, quem que vai fazer o primeiro passo? Que vai deixar de fazer esses vinhos mais simples para o consumidor, ou se vai ser o consumidor que vai deixar de consumir esses vinhos mais simples, né? E isso também parte por uma questão da escolha das variedades, da escolha das regiões onde essas variedades estão inseridas e também pelo processo da elaboração, né? E então a gente já está nesse meio do caminho, tentando entregar sempre vinhos mais encorpados, vinhos com potencial de guarda maior, vinhos que também sejam jovens, como o Taná, mas que também tem um potencial de guarda, né? Um vinho que tem bastante tanino, mas ao mesmo tempo o tanino já é domado. Então eu acredito muito que a indústria vai cada vez andar mais para esse lado, pensando na sustentabilidade do vinhedo, né, no meio ambiente, e para isso ser concretizado passa por essa pesquisa e desenvolvimento dessas novas variedades, né, ao longo do tempo, para que tudo isso seja viável também do ponto de vista financeiro. Porque no final do dia, além de tudo que existe no vinho, na cultura, a gente também precisa ter essa questão da viabilidade financeira, senão no final Claro. a gente não consegue pagar a conta. Sem dúvida. É o equilíbrio que tem que existir, né? Senão não tem como. Exatamente. Que legal. Não, mas muito, muito interessante. Olha, está de parabéns pelo Taná. A gente abriu aqui um vinho realmente muito interessante. Até estou girando um pouco a taça. Aqui na imagem dá para ver que, para parecer bem para quem está assistindo, como é um vinho denso, como é um vinho encorpado, né? Então fica aí a recomendação para todos que estão assistindo realmente provarem os vinhos da Dunamis, que realmente são vinhos interessantes. E, obviamente, a gente não tocou no assunto, mas tem a linha de espumantes, que também é muito boa, né? Mas, claro, o Brasil hoje está muito consolidado com espumantes, então é sempre um produto sem erro, né? Para se provar, né? Bom, infelizmente o nosso programa está acabando, né? O tempo está se esgotando. Fica aqui o nosso grande agradecimento aqui pelo Vinícius, que teve um pouco do seu tempo aqui tomado para participar com a gente, explicar um pouco sobre os processos, sobre um pouco da história da vinícola, sobre os novos vinhos que vão vir aí em diante. Então a gente agradece de coração por essa oportunidade. Obrigado por explicar, obrigado, né, por a gente estar podendo hoje degustar um bom vinho brasileiro, né? É um trabalho realmente incrível. A gente sabe que é árduo, difícil, né, nos vinhos nacionais, mas já dá para se dizer que a gente consegue aí vinhos muito bons, né, e extremamente competitivos com os demais países aí que a gente encontra no Brasil, né, com realmente qualidade legal. Então, hoje o Taná aí, vamos dizer, junto com a Merlot, são as grandes uvas que a gente pode trazer aí com qualidade, né? E o Cabernet Franc, né, que também é bem interessante, né? É um vinho realmente excepcional. É isso aí. São vinhos que realmente encantam quando a gente bebe, acompanham uma boa comida, né? Uma comida de intensidade de sabor bem interessante, né? Bem maior, né? E queria deixar a palavra pro Vinícius se despedir e falar aí com os nossos ouvintes, né? O pessoal aí que acompanha o programa, o pessoal da loja que segue a gente, deixa aí uma palavrinha pro pessoal aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade e falar que aqui é a parte mais fácil, né, que é falar do vinho, degustar ele, apreciar, né? O que existe final, atrás né? exato, são anos e anos e anos de pesquisa. Então, a gente trabalha muito na vinícola, dentro da cantina, realmente tentando fazer o nosso melhor, o máximo, todo dia. E o vinho é justamente isso. O vinho, quando eu estou na vinícola elaborando ele lá, eu sempre lembro o seguinte, né, que esse vinho vai ser consumido por uma pessoa que nunca tomou vinho, pode ser, por uma pessoa extremamente conhecedora, que releva qualquer pequeno detalhe que o vinho pode estar um pouquinho
fora em algum ponto, um pouquinho mais de aroma frutado, ou um pouquinho mais de barrica, mas consegue apreciar esse vinho da mesma forma. E o público que é um grande número hoje no Brasil, que é aquele que sabe, mas ao mesmo tempo não sabe. Ele conhece uma coisa de vinho, mas também não tem muita experiência, né? Que ele por muitas vezes ele acha que está comprando gato por lebre, né? Que ele não sabe, ele se sente que não tem experiência, mas ao mesmo tempo ele tem, né? Então, eu também já fui assim, eu já comprei vinhos no início lá da minha carreira que eu não sabia, mas esse vinho aqui é bom ou não é, né? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Se vinho é bom ou não é? Eu paguei caro ou eu paguei barato? Será que eu fiz um grande negócio ou o cara da loja me engatou um vinho que eu não estava vendendo, né? Então, eu sempre digo assim, no final do dia, você tem que degustar aquele vinho e pensar assim, esse vinho foi bom? Esse vinho é muito bom. Esse vinho dá para celebrar com a minha família? Eu vou levar ele na próxima churrasco ou vou apresentar para um amigo? Sim, eu posso apresentar para um amigo. Bom, então esse vinho cumpriu o seu papel, que é fazer companhia para pessoas, fazer companhia para as refeições, né, para se aproveitar no dia a dia, porque a vida é vivida no dia a dia e a gente faz 3 refeições por dia. Então, no café da manhã a gente não toma taná, mas a gente pode tomar uma tacinha de espumante, né? Então, dá para ir por esse lado também. Então, eu queria deixar um agradecimento então, para todos os nossos clientes aí da loja, que são os financiadores desse projeto, né? São eles que pagam a conta no final do dia. E da nossa parte aqui, a gente segue trabalhando, né, fortemente para entregar sempre o melhor possível do nosso terroir e trabalhando muito pensando no futuro, para que daqui a alguns anos a gente consiga ter produtos ainda melhores, de variedades novas, que vão entregar sustentabilidade no meio ambiente, sustentabilidade financeira e produtos realmente incríveis, né? A gente trabalha muito para isso. Maravilha. Então, fica aí nosso agradecimento, obrigado. E avisar as pessoas, sigam a gente, acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, acompanhem os programas, a gente fica aí agradecido e sempre que tiver alguma sugestão, por favor, nos mandem, que a gente vai estar aí abraçando as ideias e tentando melhorar cada vez mais. Obrigado, Anselmo, obrigado pela presença, obrigado. Vinícius, valeu por essa oportunidade, até breve. Eu agradeço. Valeu, obrigado, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, abraço, até mais.